Então vamos começar, candidata Tabata Amaral. Eu quero falar de um dos principais temas do seu plano de governo, que é a educação. E a gente sabe que a cidade de São Paulo, segundo o IDEB de 2023, perdeu posição quando a gente fala dos anos iniciais do ensino fundamental e ela ficou entre as 10 melhores capitais nesse quesito. Ali no seu plano de governo, a senhora traz uma menção bem ambiciosa, que eu até vou trazer da maneira correta como está escrita. São Paulo terá a melhor educação básica pública do Brasil. Eu te pergunto, como a senhora pretende fazer isso? Primeiro, falar do que está acontecendo, Evandro, para as pessoas saberem em que grau que a gente está aqui em São Paulo. 2 indicadores que são base: alfabetização, aprendizado em português e matemática. Quando Bruno Covas era prefeito, São Paulo estava na posição número 2 das capitais brasileiras. Em 3 anos, São Paulo caiu 19 posições. Foi a capital que mais caiu na alfabetização. O que isso quer dizer para quem está em casa acompanhando? Que de cada 3 crianças, 2 estão passando de ano sem saber ler e escrever do segundo aninho. Do outro lado, português e matemática. São Paulo sempre esteve, nos anos iniciais, sempre esteve entre as 10 melhores capitais do país. Pela primeira vez, não estamos mais. Brasil, Sudeste, estado de São Paulo, mesmo pós-pandemia, melhoraram. São Paulo caiu, andou para trás. Em 3 anos, foi um regresso muito grande. Para recuperar, qual que é a primeira coisa? É a alfabetização. Sem alfabetização, a criança não aprende português, não aprende matemática, não aprende biologia, não aprende nada. Como é que você sai de 38% que a gente tem das crianças alfabetizadas até o segundo ano para 100%? Avaliação bimestral, para a gente saber onde está a dificuldade de cada um, reforço, tutoria, foco total em alfabetização. Segundo passo, educação em tempo integral. A gente pega a Fortaleza, tem metade do que a gente tem para investir em educação, na educação básica, e tem um resultado que é muito melhor do que o nosso. Isso per capita, você diz? Per capita, obviamente. A gente investe aqui em São Paulo um pouco mais de R$20 mil por ano por aluno. Fortaleza investe metade disso e tem mais da metade das crianças em tempo integral. A gente tem só 6%. Porque o tempo integral é fundamental. É o dobro de horas para a gente fortalecer o português, a matemática, a história, mas não é só isso. É onde entra a robótica, é onde entra o basquete, é onde entra o teatro. É essa formação mais ampla para que nossas crianças possam aprender e ter gosto pela educação. Vou ficando por aqui, porque se for para falar de educação eu falo muito, mas qual é o resumo da história? A cidade mais rica do país precisa ter a melhor escola pública do Brasil. E a senhora garante que essa cidade mais rica do país ficaria em primeiro lugar nessa menção com a sua gestão? Eu me comprometo com todos que estão nos acompanhando e que conhecem a minha história de luta na educação, os projetos que eu aprovei no Congresso, absorvente na escola, pé de meia, vacina de professor, de que em 4 anos São Paulo vai ficar no primeiro lugar entre as capitais brasileiras na questão da alfabetização, para a gente poder, em 8 anos, ser a melhor educação do país na avaliação de português e matemática. Mas o meu primeiro compromisso é 100% das crianças sabendo ler e escrever até os 7 anos de idade, o que nos coloca na posição número 1 das capitais brasileiras. Já vamos abrir nosso espaço aqui, por favor, Amanda. Eu só queria entrar nesse mesmo tema, candidata, porque a senhora tem uma meta ambiciosa que é universalizar a escola em tempo integral em 8 anos de mandato, né? Assumindo uma eleição e uma reeleição. Hoje a gente tem 11% das crianças na idade pré-escolar de 4, 5 anos em escolas em tempo integral. Pouquíssimas também nos anos iniciais e finais do ensino fundamental que cabem à prefeitura. Eu acho que falta entender como a gente vai dar esse salto, só com tutorial ou só com premiação para as melhores escolas ou os melhores professores, porque assim, São Paulo já gasta um caminhão de dinheiro, são mais de 25 bilhões de reais, 25% do orçamento, é a segunda maior investimento por aluno e também e a terceira maior remuneração por professor. O que está dando errado? Amanda, primeiro te falar qual é o investimento para a gente fazer isso e de onde vai vir o dinheiro e por que não está vindo hoje. A gente faz conta e a gente é muito cuidadoso com isso. Trouxemos Armínio Fraga, Pércio Arida, Leani Lemos, um baita time para olhar para as finanças. Para levar de 6%, que é olhando para ensino fundamental, e o pouquinho que a gente tem de ensino médio, para 50% em 4 anos, são 16 bilhões. 3 bilhões de investimento para adaptar a escola, construir uma nova estrutura e 13 bi de custeio, que são os profissionais. De onde vem esse recurso? Primeira coisa é reorganizar o que acontece aqui. A gente tem inúmeras denúncias de dinheiro da educação que está sendo desviado, por exemplo, na máfia das creches. O que a gente paga por creche em São Paulo, das conveniadas, de aluguel e por aí vai, é um preço bastante superfaturado. Outra coisa, o Nunes abriu mão, nessa gestão dele, de colocar todo o dinheiro que ele deveria
deveria na educação. Como você trouxe, é uma determinação da Constituição. Nesses 3 anos foram quase 5 bilhões de reais que ele deveria colocar na educação e não colocou. Então é olhar para as contas, ver o que está acontecendo de desvio, de dinheiro que a gente não está usando e organizar. Segunda coisa, operação de crédito. São Paulo, pós-Campo de Marte, tem uma situação confortável para a gente virar para um banco internacional, por exemplo, que vai querer investir em escola em tempo integral. Terceira coisa, e eu finalizo aqui, é o custeio. Existe um programa hoje do governo federal, do ministro Camilo Santana, de repasse federal para a cidade que aumentar suas vagas em tempo integral. Ou seja, é um baita investimento. Vamos fazer isso sem aumentar 1 centavo de imposto, porque a gente sabe que quando tem escola em tempo integral, a mãe vai trabalhar tranquila, sem pensar que o filho está vendo droga, está vendo coisa errada na rua, diminui a mortalidade entre jovens na região, traz mais segurança para a comunidade e aumenta a chance daquela criança terminar o ensino médio e fazer uma faculdade. É um baita investimento para a gente.